Glória a Deus, que bênção. Amém. Aleluia. Vamos em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Quero compartilhar com você uma mensagem profética que o pastor Luiz compartilhou conosco na última conferência, que é justamente a palavra que ele vai compartilhar agora também lá em Goiânia. Amém? Ele já deu uma introdução nessa palavra. Quando eu vi o vídeo, ele falando tantas coisas, eu falei, gente, acabou minha pregação, vou pregar o quê? Ele já começou a falar da pregação que ele vai pregar lá em Goiânia e que nós vamos compartilhar aqui também. Amém? Apocalipse capítulo 3. Deixa eu só colocar meu celular aqui na posição certa também. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Acompanhem na projeção, por favor. Está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, amém? Vamos orar ao Senhor por um instante mais uma vez, sentado como você está. Peça para que o Senhor possa ministrar palavra viva, palavra revelada ao seu coração, em o nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Pedimos para que o Teu Santo Espírito possa ministrar palavra de vida, palavra profética, palavra que faz romper, que faz liberar. Ó Deus, palavra que abre portas, portas que somente o Senhor pode abrir. Ó Deus, assim como palavra que traz o fechamento de portas que somente o Senhor pode fechar e não mais se abrirá. Por isso, ó Pai, nós nos expomos diante de Ti, ó Deus, confiados na Tua graça, nos achegamos com ousadia e intrepidez pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue. Este sangue que é justamente a abertura de todas as portas que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos recebendo uma palavra profética para esse ano, e antes que você possa pensar, de repente, especialmente os irmãos que são novos entre nós, que às vezes pode pensar o seguinte: pastor, mas está bom, então, se essa é uma palavra da parte de Deus para nós, né, o ano das portas abertas, então isso significa que antes as portas estavam fechadas? Não, claro que não. Você já recebeu o caminho liberado de portas abertas para a sua vida, desde o dia que você nasceu de novo, desde o dia que você recebeu a cobertura do sangue de Jesus, desde o dia que você creu pela graça, amém? Nosso Senhor e Salvador, já ficaram portas abertas para você. Mas às vezes você pode perguntar: pastor, mas então, para que nós temos essa palavra profética? É porque é o seguinte, meus irmãos, de alguma maneira, de alguma forma, sabe, portas que antes você não percebia abertas, serão abertas diante de você. Você vai perceber, o Senhor vai ampliar o seu entendimento, você vai bater também em certas portas que antes estavam fechadas, e elas serão abertas. Você também verá, sabe, o Senhor trazendo vitória para você contra os seus inimigos, contra as oposições, contra as resistências. Então, quando nós falamos de uma palavra profética, de um ano das portas abertas, é porque é uma palavra que você deve se apropriar, sabe, tomar para você, como palavra do céu, palavra de vida, para cada área da sua vida. E não sei se você sabe, mas nós fizemos uma pequena alteração aqui na arte oficial, né, que foi desenvolvida na nossa igreja lá em Goiânia. Nós colocamos ali a palavra nosso, está vendo isso? Se você for observar em qualquer arte das nossas igrejas, talvez nós sejamos o único do mundo, não é só do Brasil não, né? Que a gente está em quase 40 países já. Então, na Videira Recife tem uma palavra a mais aqui na arte. Não sei se você está vendo aqui, o nosso ano das portas abertas. Alguém pode dizer amém? Então é importante que você receba essa palavra para você. Então não pode ser uma coisa assim como se fosse fora de você, sabe, que não se trata relacionado a você, mas é seu, é minha,
É a minha palavra, esse é o meu ano, esse é o nosso ano das portas abertas. Amém? Então tudo isso por causa de Apocalipse capítulo 3, verso 8. Os irmãos conseguem ler aqui, se bem que dá para ler ali também. Vamos ler em alta voz aqui, Apocalipse 3, 8, vamos lá? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, para quem que o Senhor está falando essa palavra? Essas aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia. O que é a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia é uma das igrejas que estarão aqui até a volta do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, as 4 últimas igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse, elas permanecerão, porque são tipos proféticos de igrejas, elas permanecerão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja de Filadélfia tem uma característica especial, né? Aqueles irmãos que já estudaram Apocalipse junto conosco, sabem muito bem disso. A igreja de Filadélfia é a única igreja que não recebeu repreensão e que ainda por cima foi elogiada. Porque a igreja de Esmirna não teve repreensão, mas não foi elogiada. Então a igreja de Filadélfia é justamente essa igreja dos vencedores. Se você for perceber na entrada aqui do nosso auditório, tem ali alguns textos, né, espalhados em 6 placas ou 5 placas, onde nós temos ali o slogan da nossa igreja. E tem lá que o nosso encargo é edificar a igreja de quê, meus irmãos? De vencedores. O que é edificar a igreja de vencedores? É edificar uma igreja de Filadélfia. Você está me entendendo? A igreja de Filadélfia. Filadélfia significa o amor fraternal, o amor entre irmãos. Por isso nós somos uma igreja em células, em pequenos grupos, para nós estarmos conectados, para que nós não sejamos apenas participantes de uma grande reunião, de um amontoado de pessoas. Não, nós estamos ligados, vinculados uns aos outros. Então veja, isso aqui é uma palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia. E o Senhor, ele se apresenta no verso 7, volta aí no verso 7, está aqui no verso 7, ótimo. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia! Então é o Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele tem essa chave. Ele tem uma chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e também ninguém abre. Então existem portas que estão fechadas que precisam ser abertas. Quem é que possui essa chave de Davi e que abre e ninguém fecha? É o Senhor Jesus Cristo. Mas existem portas que antes estavam abertas na sua vida e foram fechadas. E quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Você está me entendendo? Aí você fala: pastor, como assim? Né? Que porta é essa necessária, né, para que fosse fechada e ninguém jamais pudesse abrir? Eu vou te dizer, por exemplo, a porta, sabe, da sua salvação, do seu novo nascimento. Como assim? Veja, uma vez que você nasceu de novo, recebeu a salvação, o Senhor fechou a porta. Não tem como você sair mais da família de Deus. Não tem como você deixar mais de ser parte do povo de Deus. Você foi feito filho de Deus de uma vez por todas, para sempre. O Senhor fechou a porta e não tem como você sair mais da casa dele. Você pertence a Ele, porque Ele tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre. Amém? Você entendeu como é que é importante o Senhor também fechar algumas portas? Eu sei que tem gente que acredita que é possível sair por algumas portas que Deus fecha. Não, Ele fez uma obra consumada, uma obra perfeita e completa por você de uma vez por todas. Diga amém mais uma vez. Veja, meus irmãos, nós cremos profeticamente, oramos, buscamos em Deus, pela graça, para que nós sejamos justamente essa igreja de Filadélfia, que é a igreja que verá o arrebatamento. E para essa igreja, o Senhor aparece aqui especialmente como sendo aquele que tem as chaves de Davi. Só que, no verso 8, vamos continuar aí no verso 8, está escrito: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então Ele conhece as obras dessa igreja, o Senhor sabe o que tem sido feito, o Senhor tem visto, sabe, a sua resposta, a sua disposição, o seu coração. O Senhor tem visto atitudes como essa que você acabou de tomar, de estar justamente aqui, num culto da igreja. Você poderia estar em outros lugares, você poderia estar com seus familiares, você poderia estar viajando. Então muitas coisas você poderia fazer, mas você escolheu estar aqui. O Senhor tem visto. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Amém? O Senhor conhece as obras da igreja.
igreja. E ele colocou o seguinte, o que ele diz ainda? E coloquei, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então, o Senhor tem colocado portas abertas. Uma porta, sabe, em áreas que de repente você não viu a abertura dessa porta, você não percebeu, ou que realmente até estavam fechadas. Só que aí continua no verso 8, a qual ninguém pode fechar. Aí depois diz, o Senhor dizendo a respeito da igreja de Filadélfia, que tens pouca força. Olha só que coisa curiosa, parece contraditório isso. Não sei se você parou para pensar sobre essa expressão, tens pouca força. Então veja, o Senhor Jesus Cristo está falando para a igreja vencedora, para a igreja que não teve repreensão, para a igreja que só teve elogios. E o Senhor fala que essa igreja tem pouca força. Pouca força. Não parece contraditório? Porque você pensa, não, se a igreja não teve repreensão nenhuma, e ela só teve elogio, essa igreja deve ser muito forte. Só que não. O Senhor falou, e que tens pouca força. Olha, eu já li vários comentaristas, falando sobre esse trecho aqui, o próprio pastor Luiz já compartilhou várias vezes sobre esse trecho, e eu digo para você, que essa pouca força que o Senhor se refere, é justamente essa força nesse mundo, nessa terra. Como assim, pastor? Eu estou aqui para dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você. Sabe, eu sei que às vezes você se parece muito fraco, você parece, sabe, frágil, você parece como que sem poder, sem força, diante de situações que você enfrenta na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde, no ministério, em qualquer área da sua vida. Você parece fraco, mas meu irmão, não é porque você tem pouca força que você não é um vencedor. Você está me entendendo? Não é porque você tem pouca força que você não faz parte de Filadélfia. Muito pelo contrário. Porque o que o Senhor está querendo mostrar é que essa igreja vencedora não depende de recursos do mundo. Então, por isso, para nós, como igreja, sermos Filadélfia, meus irmãos, nós não devemos ter expectativas, por exemplo, em políticos, em coisas desse mundo, em coisas dessa vida, sabe, em certas pessoas, em pessoas de renome, pessoas poderosas ou pessoas multimilionárias. Não, meu irmão, a igreja vencedora, ela, em muitos aspectos, ela acaba aparecendo como uma igreja de pouca força. Mas o Senhor, Ele continua falando dessa igreja ainda, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. A igreja vencedora, ela pode parecer que tem pouca força, mas ela é vencedora, porque ela guarda a palavra da graça do Evangelho, a minha palavra. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? É a palavra da graça. Guardaste a minha palavra, o meu Evangelho, a palavra da graça. Amém? Essa que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a graça. E não negaste o meu nome. Como assim não negaste o meu nome? Isso aqui é só para você. Na verdade é o Senhor Jesus Cristo explicando qual que é essa palavra. Porque, meu irmão, a única palavra que não nega o nome de Cristo, que centraliza, sabe, o nome de Cristo, de fato, é somente o Evangelho da graça de Deus. Porque qualquer palavra que envolve o nome de um homem, ou que envolve o seu nome, por causa da sua performance, por causa daquilo que você consegue fazer, porque você se esforçou demais, porque você é melhor do que os outros, meu irmão, isso não é a palavra que tem o nome do Senhor, é a palavra que tem o seu nome, mas a palavra do nome do Senhor Jesus Cristo, é a palavra da obra consumada, daquilo que já foi feito de uma vez por todas na cruz do Calvário. Ele fez, só o nome dele é digno de receber toda a glória, só a ele glória. Amém. Um homem de Deus dizia no passado, para que Cristo receba naquele dia toda a glória, de Cristo hoje a toda a obra. E só Ele é digno de toda a glória. Alguém diga amém? Amém. Mas veja, eu quero mostrar para você 4 tipos de portas, ou de situações envolvendo essas portas. E o primeiro é o seguinte: em primeiro lugar, existem portas abertas. Amém? Fala isso para o irmão que está ao seu lado, fala para ele, existem portas abertas. Fala para ele, há portas abertas. Amém? Então, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, o Senhor diz que possui as chaves da morte e do inferno, e agora Ele afirma possuir também a chave de Davi. Só que, lá em Apocalipse 3, Ele também diz que está batendo a porta para que seja aberta. Veja, apesar de ter as chaves, o Senhor está batendo a porta do coração dos crentes da igreja de Laodiceia. Depois você vai observar isso, eu não vou lá com você.
apenas para você se lembrar que existem portas que estão fechadas e que precisam ser abertas. Mas a questão é a seguinte: como nós podemos entender a chave de Davi nas nossas vidas para aplicar essa verdade das portas abertas? Então, Isaías 22, como o pastor Luiz disse agora há pouco no vídeo, diz que essa chave não é apenas de Davi, mas é a chave da casa de Davi. Vamos lá para Isaías 22, 22, por favor. Coloque aí, por gentileza, Isaías 22, 22. Está escrito: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Amém? Então, Apocalipse fala da chave de Davi, mas aqui está falando da chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Mas a questão é, o que é a casa de Davi? Essa é a grande pergunta. Lá em Zacarias 12, do verso 10, esse texto nós vamos abrir, Zacarias 12, 10. Zacarias 12, 10. Está escrito: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça, de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mas deixa eu mostrar para você, esse mesmo texto, coloca na NTLH, por favor, Jonas. Vamos lá. Está fácil colocar aí? Ou não? Eita, está sem aquela abazinha, né? É outro computador? É outro, estou entendendo tudo agora, por isso está tudo bem diferente. Mas deixa, vamos continuar aqui. Se você conseguir, você me avisa aí, por favor. E por que eu queria mostrar para você esse texto, em Zacarias 12, 10, na versão NTLH? Só para ficar mais claro para você, porque às vezes nós somos muito rápidos, para explicar algumas coisas, mas na NTLH, veja como está escrito no verso 10, Zacarias 12, 10. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi. Então, sobre a casa de Davi. Então, que na NTLH está traduzido bondade, ao invés de graça, porque muitas vezes a palavra que no hebraico representa graça é traduzida por bondade, por misericórdia, por várias palavras diferentes. Mas o que eu queria mostrar para você é a questão da oração também. Então é graça e súplicas. Essa súplica é simplesmente oração. Só que veja, quando nós juntamos essas verdades, de Zacarias 12, 10, com a chave de Davi, que o Senhor apresenta das portas abertas, o que acontece? Nós entendemos que tudo está relacionado ao Espírito da graça. Amém? O Espírito da graça. Então, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, ou seja, de graça e de oração. Por que você pode orar? Porque a graça foi liberada. Por que você pode suplicar? Porque a graça foi liberada. E qual que é o caminho da súplica, da graça? É o caminho da chave de Davi. E qual que é esse caminho da chave de Davi? É o caminho de Cristo Jesus. É o caminho daquele que está dizendo para você hoje: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Há uma porta aberta diante de você, e essa porta aberta é a porta daquele que tem na mão a chave da casa de Davi. E sabe mais o que é a casa de Davi, meu irmão? Isso representa a igreja, porque o único tabernáculo, sabe, que o Senhor diz que quer restaurar no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o tabernáculo de Davi. E qual que era a diferença do tabernáculo de Davi em relação ao tabernáculo lá de Moisés, em relação ao templo de Salomão? É que, diferente de todos esses outros lugares, o tabernáculo de Davi era justamente uma representação profética da igreja do Senhor. Ou seja, todos têm acesso, todos podem ministrar. Não existe uma casta de homens especiais, separados, que tenham acesso exclusivo. Não! Todos nós podemos entrar pelo único acesso, que é o acesso do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi liberado sobre cada um de nós. Essa é a casa de Davi, essa é a casa daquele que tem a chave de Davi, e essa chave é a chave da casa onde tem o Espírito de graça, o Espírito de favor imerecido, o Espírito de súplica. Então você pode orar, você pode entrar com ousadia, sem culpa, sem condenação, amém, pelo novo e vivo caminho diante do trono da graça, amém. Então existem portas que estão abertas, só que lembre-se, a graça não é uma coisa, mas é o próprio Senhor Jesus, amém. Por isso que para essa igreja de Filadélfia o Senhor diz que abriu uma porta que ninguém pode fechar.
Então ele faz isso porque ele tem a chave de Davi. A chave de Davi, amém? Então tem portas abertas. Muitos dos irmãos já têm percebido essas portas abertas. Eu tenho certeza que na vida de alguns irmãos, justamente aqui no final do ano já, algumas coisas começaram a mudar. Quantos aqui testificam disso? Amém? Agora, sabe, nas últimas semanas, né, o ano estava indo por um caminho, estava indo, sabe, de uma forma, mas de repente as coisas começaram a mudar. Meu irmão, isso já é o anúncio profético dessas portas que já estão abertas para você. Amém? Quantos aqui percebem isso já, desde já, amém, na sua vida? Amém? Só que em segundo lugar, existem portas que se abrem quando batemos. Então veja, em primeiro lugar, existem portas abertas, amém? Mas em segundo lugar, existem portas que se abrem quando nós batemos. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala, existem portas que se abrem quando nós batemos. Amém? Então tem aquelas que já estão abertas, é só você sair correndo e entrar, passou, está aberto já, amém? Só que tem outras portas, que elas estão fechadas, mas o que você tem que fazer? Tem que bater nela, amém, Marco Aurélio? Aí, firme, já bateu em várias portas já, não já? Aleluia, bom te ver aqui, com a família toda. Veja, lá em Mateus capítulo 7, no verso 7, abre aí por favor. Mateus 7, versos 7 e 8. Nós temos aqui um trecho bem conhecido da palavra do Senhor. Com certeza você vai se lembrar. Mateus 7, verso 7 está escrito: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Não é assim? Não é quando você vai em determinado lugar, né, você vai, por exemplo, né, numa consulta médica, todas as vezes que eu vou, acabo indo no médico, geralmente o pessoal da recepção chama, ó, pode ir na sala tal. Aí geralmente a porta está fechada. Só que eu sei que naquela sala tem um doutor que está me esperando, não é assim? Então, como que você faz para você entrar? Você simplesmente abre? Faz isso não, irmão, você bate. Não é? Eu bato na porta. E aí a porta se abre. Senhor Roberto? Sim, sou eu. Não. Pois não, fica à vontade. Aí eu vou e entro. Mas eu bati na porta antes. Ela estava fechada. Para abrir, só foi preciso bater. Não estava aberta, mas eu bati na porta. Então, veja, o Senhor está prometendo. Isso aqui é o Senhor Jesus Cristo dizendo, em Mateus capítulo 7. Para aquele que bate a porta, será aberta a porta. Então as portas, elas estão como se fossem destrancadas, amém? Destrancadas, só que ainda existe a necessidade de você bater. Aí veja, eu acabei de falar para você que o Senhor Jesus Cristo, né, lá em Apocalipse, baseado nessa palavra, para a igreja de Filadélfia, para os vencedores, quantos são vencedores, diga amém. Então eu acabei de falar para você que o Senhor tem a chave de Davi. E não apenas a chave de Davi, mas a chave da casa de Davi. E a casa de Davi é o lugar, né, do espírito de graça e de súplica. Amém? De favor e de súplica. Súplica é o que mesmo, meus irmãos, que eu falei agora há pouco? Oração, oração. Aí a questão é, estas portas que estão fechadas por um instante, que você precisa bater para serem abertas, o que você acha que é bater na porta? Como que a gente bate na porta? Como que a gente bate na porta? Diga, orando. Amém? Então, quando você ora, você está batendo na porta. Quando você, sabe, debaixo do Espírito de graça e de súplica, pela oração, pela intercessão, amém? Você está batendo na porta. Você está batendo na porta. Você está batendo na porta. E veja, se existe alguma necessidade, se realmente muito importante, você bate na porta poucas vezes ou muitas vezes para que se abra? Se é algo urgente. Poucas vezes ou muitas vezes? E, além de bater muitas vezes, você bate até quando? Se for realmente algo muito importante, você bate até abrir. Não é verdade? Por exemplo, imagina. Vamos imaginar aqui no nosso sorteio aqui da oferta, das primícias, né? Você está lá olhando, né? Você está aqui no culto, aqui, aliás, não, você está lá na sua casa, por alguma razão, você não veio no culto no domingo, que a gente, no final de um dos cultos de domingo,
nós vamos fazer, após o encerramento do culto, nós vamos fazer o sorteio aqui do Pix, tá bom? Então, isso provavelmente é final de janeiro ou fevereiro, né? Porque a gente está fazendo isso agora, mas enfim. E aí, por alguma razão, você não veio no culto. Nem você e nem o seu irmão lá da sua casa, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu filho, sua filha, algum familiar seu. E aí você lembrou, falou, gente, nesse domingo vai fazer o sorteio do Pix. E todos nós aqui de casa, compramos vários convites do sorteio, vários bilhetes. Deixa eu ir para o Instagram da igreja para ver ao vivo o sorteio. E aí o seguinte, o seu parente, um dos seus familiares lá na sua casa, está dentro do quarto e a porta está trancada. Aí você está lá assistindo pelo Instagram, o tal do sorteio. Aí de repente anuncia o ganhador. E o ganhador não é você, mas o ganhador é o seu parente, o seu familiar que está lá dentro do quarto com a porta trancada. Você ficaria feliz por alguém da sua família ganhar o Pix, sim ou não? Ficaria. E aí você, olha, a irmã já está profetizando até o nome, já, aleluia. E você que é mãe mesmo, já fala o nome da filha, não entendi. Olha para cá. E o que acontece? Você iria guardar essa informação para você, iria falar assim, depois que ele sair do quarto, eu aviso para ele ou para ela. Quem que você acha que ia fazer um negócio desse? Ia nada, você não ia aguentar. Você ia pular, talvez jogar o celular para cima, correndo, ir lá na porta do quarto, bater. Abre a porta. Por quê? Eu estou aqui e tal. Não, abre rápido. O que foi que aconteceu? Não, você tem que abrir, eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho que te contar uma coisa. Falei, o que está acontecendo? Espera um pouco, vem daqui uns 10 minutos. Que daqui 10 minutos o quê? Abre essa porta, eu preciso te contar. Você ganhou um presente, mas só vou te contar se você abrir. Aí de repente a pessoa, como? Já abre a porta já, né? Presente? Que presente? O Pix. Pix de quanto? R$1.000, aleluia. Aí você fala, da onde? Foi do negócio lá, você não ouviu? O pastor Roberto, você abençoou a igreja, está sendo abençoado agora em nome de Jesus, aleluia. Veja, você fica batendo até abrir, para contar uma boa notícia para alguém que você ama. Imagina quantas portas que às vezes estão fechadas diante de você, e você desiste delas, só porque você bateu um pouquinho, só porque você bateu algumas vezes e não se abriu. Meu irmão, o Senhor, Ele tem portas abertas para você. Mas também existem portas que estão fechadas. Basta você bater. Lá em Lucas 18, no capítulo 18, do verso 1 ao 8. Será que eu leio? Vou ler. Vamos lá, rapidinho. Lucas 18, verso 1. Coloque aí para mim, por favor. Estou deixando de ler alguns textos aqui por causa do tempo, para dar tudo certo, mas isso é importante. De Lucas 18, verso 1 está escrito: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, nunca parar de bater. É isso que Jesus está dizendo, em outras palavras, amém? É começar batendo e bater até abrir. Verso 2: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor dizendo: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Só parece, amém? No nosso tempo parece demorando, mas o Senhor, Ele está fazendo na hora certa, amém? Aí no verso 8 o Senhor continua: digo-vos que depressa fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja, o Senhor falou da mulher que tinha uma causa, uma viúva, ninguém era por ela, só que a resposta que ela precisava estava nas mãos de um juiz ímpio, de um juiz que não temia a Deus, um juiz arrogante, um juiz tipo os juízes complicados que você às vezes conhece, amém? Tem uma olhando para mim rindo, né? Então, você que sabe o que você está pensando, eu não estou falando nada, mas vamos lá. O que ela fez? Ela desistiu porque era um juiz ímpio, porque era um juiz maligno, porque era um juiz que não temia a Deus, um juiz que provavelmente era até corrupto. Ela desistiu por causa disso? O que ela fez?
Ela insistiu, ficou batendo na porta do juiz. E o juiz começou a perceber, falou: gente, essa mulher não desiste, essa mulher é insistente, essa mulher persevera em me pedir a mesma coisa. O que aconteceu com o juiz? Esgotou a paciência dele, falou: quer saber de uma coisa? Vou favorecer essa mulher logo, vou liberar o que ela está pedindo logo, e agora eu vou ficar livre dessa mulher. Aí o que o Senhor Jesus disse? Né? No verso 6, volta aí no verso 6. O Senhor, Ele manda considerar no que diz esse juiz iníquo. Veja que coisa impressionante. O Senhor está querendo mostrar o seguinte, olha para mim. Ele está querendo mostrar o seguinte: se até um juiz maligno, filho das trevas, acaba cedendo a alguém que não para de pedir, imagina eu que sou bom, diz o Senhor. Você acha que eu não vou, abrir a porta para você que hoje está fechada? Se você insistir de ficar batendo, sabe o que o Senhor está... Meus irmãos, o Senhor está dando a dica para você. Não para de bater, não. Continua pedindo. Continua insistindo. Eu sei que em momentos como esse, de final de ano, você que também está nos acompanhando em casa, eu sei que momentos como esse, é uma fase do ano também de ataques malignos. Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso também. Mas deixa eu me antecipar um pouco. Que tipo de ataque que eu me refiro? É o seguinte: chegou o final do ano, estamos nas últimas horas do ano de 2023, e aí o que o inimigo fala aos ouvidos de muitos? De repente o inimigo falou isso para você ontem, hoje, mais cedo, coisa do tipo: passou esse ano de 2023 todinho, e tantas coisas que não aconteceram. Será que vai acontecer no próximo ano? Meu irmão, isso é voz do maligno. Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra que o Senhor tem para nós, e essa palavra é nossa, é o nosso ano das portas abertas, e a palavra que o Senhor tem para você é a seguinte: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Amém? Só que algumas dessas portas, você deve continuar batendo. Amém? Por isso que o Senhor disse no verso 7 e 8, de Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vai fazer. Então esses que clamam dia e noite, são aqueles que estão orando de dia e de noite. Tem alguma coisa que você ora de dia e de noite, meus irmãos? Tem alguma coisa que você ora acordando, e que essa mesma coisa você acaba orando dormindo? Tem alguma coisa que move o seu coração a esse ponto? Meu irmão, a boa notícia é que o Senhor vai atender você. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Por isso continue batendo, de dia e de noite, como aquela viúva. Só que lá, em Ezequiel capítulo 36, verso 37, abre aí por favor. Para você perceber como que o Senhor faz. Vamos ler juntos a uma só voz, amém? O verso 37, vamos lá? Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Aleluia. Veja, o Senhor está dizendo que iria permitir ser solicitado. Olha para cá. O que o Senhor está falando aqui, de maneira muito simples, é o seguinte: tem coisas que eu quero fazer, é a minha vontade fazer, mas eu preciso que você peça a mim para eu fazer. Tem portas que eu quero abrir, e que hoje parecem fechadas, mas eu preciso que você bata nessas portas, em oração, insistindo comigo, para que realmente elas sejam abertas para você. Você está me entendendo? Então todas essas portas que estão fechadas, e que o Senhor vai abrir, porque você está batendo, são portas que já estão de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer. Não é porque a porta hoje está fechada, que o coração do Senhor está fechado. Não é porque, a porta está fechada, que o Senhor não quer fazer, não. O Senhor te chamou para participar disso, meu irmão. O Senhor te chamou para participar disso, minha irmã. Por isso, bata na porta. Então, tem muitas coisas que Deus deseja fazer entre nós, mas é preciso encontrar quem esteja disposto a buscar e a bater como a viúva da parábola, até que a porta se abra. Porque Deus não fará nada a menos que oremos.
está me entendendo? A graça, veja, é o que nós lemos agora há pouco, em Daniel, em Zacarias, o espírito de graça e súplica. É o espírito de graça, de favor e oração. É o espírito de graça e o espírito de bater na porta, para a porta se abrir. Amém? Por isso que nós vamos romper o ano juntos, em oração, batendo na porta, e essas portas estarão abertas diante de nós, nesse próximo ano, em nome de Jesus. Entende? Porque você bateu, Então já pense bem quais são essas portas que você hoje percebe que estão fechadas, mas que vão se abrir diante de você, em nome de Jesus. Amém? Então escreva, né, sobre essas portas. Amém? Essa ficha em nome de Jesus. E lá em Daniel capítulo 9, estava falando de Daniel capítulo 9, verso 1. Coloque, por favor. Daniel 9, 1, para encerrar esse segundo ponto. Está escrito: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então veja, deixa aí no verso 2, por favor. O que Daniel está contando aqui? Esse trecho é maravilhoso da palavra de Deus. É alguém da palavra de Deus, que foi usado pelo Senhor para nos trazer a escritura, falando que estava lendo uma escritura já estabelecida, e aí ele fez o cálculo e entendeu a profecia, que a profecia se referia a 70 anos. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer com isso? Veja bem, meus irmãos, eu e você também fomos chamados, como Daniel, para entender através do livro. Você está me entendendo? Nós estamos entendendo algo através do livro. Olha só, Apocalipse 3:8, está escrito aqui no livro. Nós estamos entendendo uma profecia por meio do livro. E uma vez que Daniel está estudando a escritura, a profecia de Jeremias, ele entendeu, né, que tinha o prazo definido, né, iria durar 70 anos. Depois que ele entendeu no livro, o que Daniel fez em seguida? Vamos lá para o verso 3 agora. Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas. Ele voltou o rosto ao Senhor. Você está me entendendo? Meu irmão, você estar aqui nesse culto, recebendo uma palavra profética da parte de Deus, isso não é algo que provoca as coisas de maneira automática, como se você tivesse entrado nesse lugar e alguma coisa, sabe, automatizada fosse realizada na sua vida espiritual. Não, não é bem assim. Você primeiro entende no livro, para depois você fazer como Daniel fez, voltar o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Você tem que orar a respeito do que você entendeu da palavra. Você tem que pegar esse verso, meu irmão. Olha, muito simples que eu vou dizer para você. Você que está em casa também nos acompanha. Veja, Apocalipse 3:8, esse trecho aqui. Pega esse trecho aqui da palavra, escreve em algum lugar, não sei, de repente você imprime, coloca pregado lá no teto, lá do seu quarto, em cima da sua cama, né? Coloca em vários lugares, né? Nós vamos, os irmãos têm compartilhado, eu acredito que essas artes aí nos grupos da igreja, você pode pegar às vezes até essa arte aí, dessa palavra profética, né? O nosso ano das portas abertas, né? A gente tem um banner aqui, de repente você faz um banner lá para sua casa também, desse tamanho aqui, ou senão pega simplesmente o versículo: eis que tem o posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pega esse versículo e faça como Daniel, entendeu no livro, e agora você volta o seu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas e com jejum. Senhor, o Senhor disse que essa é a nossa palavra, essa é a palavra do nosso ano, o nosso ano é o ano das portas abertas. O Senhor tem posto diante de mim uma porta aberta, por isso, Senhor, abre essa porta, eu estou vendo essa porta, eu creio que é essa porta, estou aqui batendo, estou aqui insistindo, abre a porta, Senhor. Entende? E você bater na porta, ore sobre essa palavra profética, apegue-se a ela, diga para o Senhor, todos os dias desse próximo ano, é minha, é de Deus para mim, é o meu ano, é o nosso ano das portas abertas. Amém? Então, nós vimos que, em primeiro lugar, existem portas abertas. Nós vimos que, em segundo lugar, existem portas que se abrem quando batemos. Mas em terceiro e penúltimo lugar,
existem portas abertas, mas também com adversários. Fala para o irmão do seu lado, fala em terceiro lugar, existem portas abertas, mas que também possuem adversários. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Pastor Rafael, abre essa garrafa aqui para mim, que está trancada aqui com a mão, não consigo não. Obrigado. Só deixar ela aberta aqui. 1 Coríntios 16, 9. Está escrito, olha só o que Paulo disse. Porque uma porta grande e oportuna. Olha só, uma porta, uma senhora porta, uma boa porta, né? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Olha só, Paulo falou que era uma porta grande, era uma porta oportuna, sabe aquela porta assim que parecia tão boa, debaixo de muitos aspectos, muito boa, para o trabalho, para a obra do Senhor, se abriu a porta. Só que mesmo sendo a porta aberta, o que ele diz ali no final? E há muitos adversários. Então olha para cá, meu irmão, minha irmã. Não é porque a porta está aberta que não existem adversários. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, às vezes, você, sabe, se depara com situações onde parece tudo tão favorável, parece tudo tão bom, parece que as coisas estão fluindo, de repente está rompendo, de repente está acontecendo, você fala, gente, isso é porta aberta, eu tenho certeza, é uma grande porta, é uma porta oportuna. Só que aí, você entra, sabe, passa ali pela porta, e começa um monte de resistência, oposição, e aquela dificuldade, aquela complicação, aquela tribulação. Eu falei, gente, mas eu estava vendo a porta aberta, eu estava vendo que era uma grande porta, eu estava vendo que era uma porta oportuna, mas e esses adversários aqui? Pois é, meu irmão, Paulo também passou por isso. O apóstolo da graça também passou por isso. Então não é porque tem resistência, adversários, oposição, dificuldades, não é porque tem isso que não é uma porta aberta. Você está me entendendo? Quantos irmãos me acompanham aqui? Diga amém, por favor. Eu sei que é tarde, né? Às vezes eu fico lembrando, estou pregando 11h30 da noite. Aleluia, você está aqui acordado. Muito obrigado. Se você está dormindo, durma discretamente, tá bom? E não faça ninguém dormir, não. Né? Que às vezes tem irmãos aqui tão amáveis, né? Especialmente os casais, né? Está fazendo um chamego, um cafuné assim no cônjuge. Aí dorme, entendeu? Então não faz carinho agora, não. Deixa para depois, mais tarde. Amém? Mas vamos lá. Mas se quiser, pode também. Não tem problema não. É só uma recomendação aqui para você não dormir. Veja, irmãos, quando nós falamos de portas abertas, nós não podemos pensar que não haverá resistências ou oposições do maligno. Então, mesmo diante de portas abertas, nós temos que combater o bom combate da fé. Sabe, comandar contra os planos malignos para que sejam frustrados. É interessante, lá em Atos 16, depois você pode observar, mas é um capítulo bastante conhecido também, que termina com a própria prisão de Paulo e Silas, né? Alguns irmãos conhecem um pouco mais da palavra, devem se lembrar. Mas em Atos 16 nós lemos que Paulo chegou à cidade de Filipos. E lá nessa cidade de Filipos tinha uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinhação. É um espírito maligno, uma entidade maligna. E o trabalho dela era trazer lucro, né, para os seus mestres, para os seus donos lá, fazendo adivinhações. Não, algo parecido com essas coisas de cartomante, de pessoa que lê mão e coisa do tipo. Então, era uma mulher usada por um espírito maligno com esse propósito. E essa mulher, ela estava seguindo Paulo onde quer que ele fosse. Olha, é uma coisa até curiosa, né? Eu fico tentando entender essas coisas, mas eu creio que eu entendi um pouco. Daqui a pouco eu explico para você. Que é o seguinte, imagina, chega lá Paulo, o homem de Deus, na cidade de Filipos, e aí tem uma mulher possuída por um demônio, esse espírito de adivinhação, e aí ao invés dela se afastar de Paulo, ela fez o contrário. Ela se aproximou de Paulo e ficava perseguindo Paulo. Onde Paulo ia, estava lá a mulher, a adivinha, com um demônio. Olha que coisa estranha. E o que começou a acontecer? Essa mulher, ela começou a falar para todo mundo na cidade que Paulo era o enviado da parte de Deus. Aí a coisa fica mais estranha ainda, né? Porque, por um lado, imagina, se você chega numa cidade para pregar o evangelho, e aí tem uma mulher conhecida, do Catimbó, como diz aqui em Pernambuco, não é assim que fala?
ela é famosa. Só que aí ela começa a divulgar que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, você é um missionário, você é uma missionária. Começa a falar para todo mundo, ó, tá vendo aqui? Esse tal desse Adriano aqui, homem de Deus, profeta do Altíssimo. Só que aí a mulher que fala isso, ela é do inimigo, ela é da concorrência, você está me entendendo? Imagina, né? Chega lá, né? A Ludmila, missionária, aleluia, começa a pregar o evangelho lá na cidade, aí vem a mulher atrás falando, ó, essa tal dessa Ludmila aí, profeta de Deus, é filha do Altíssimo e tal. Só que aí, no primeiro momento, quando você pensa nessas coisas, parece que você tem até razão para agradecer, né? A gente fala, gente, a mulher está fazendo, sabe, divulgação gratuita. Até o próprio demônio está me divulgando meu ministério. Alguém poderia dizer. Só que Paulo não aceitou. Paulo, ele se indignou. E aí, aí você pergunta, mas pastor, por que Paulo se indignou? Agora eu vou dizer para você. Que ele foi, e a Bíblia diz, né, literalmente em Atos 16, né, que indignado ele repreendeu o espírito imundo ali dessa mulher, para que saísse. Mas por que ele se indignou? A Bíblia não diz claramente o motivo, mas eu vou te falar uma razão razoável. Eu creio que é por causa da fonte. Olha para cá. A questão não é simplesmente dizer a verdade, mas a questão é qual é a fonte dessa verdade. Você está me entendendo? Então, essa mulher, ela não era uma fonte da parte de Deus. Ela era uma fonte da parte do maligno. Então, a divulgação dela naquela cidade, na verdade, poderia causar até problemas. Porque muita gente poderia querer associar Paulo com ela. Porque se tem uma mulher do catimbó anunciando um homem de Deus, o pregador do evangelho, o que eles começam a pensar? Fala, não sabia, eles estão unidos, estão juntos, estão fazendo o mesmo trabalho. Não. Então, Paulo, para não se associar, repreendeu, e aquela mulher foi liberta. Só que qual que é o problema? É que o trabalho dela, do catimbó dela, era forte, dava muito dinheiro na cidade. E aí os donos dela, os mestres dela lá, ficaram revoltados. E aí eles foram, né? E agora você vai ver o contexto lá no verso 20, Atos 16, 20. Coloca aí, por favor. Essa parte eu vou ler, só para você ver o que fizeram com Paulo. Então, os proprietários daquela mulher viram que perderam o lucro, porque a mulher foi liberta, parou de adivinhar. Aí eles pegaram Paulo e arrastaram ele perante as autoridades lá de Filipos. Aí aqui agora é essa parte final, Atos 16, 20, está escrito. E levando-os aos pretores, né, Paulo e Silas estavam juntos também, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Eles estavam falando tudo isso porque perderam a fonte do lucro, porque a mulher parou de adivinhar, porque foi liberta, né? Continuando, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Paulo e Silas apanharam, foram disciplinados, porque libertaram a mulher no nome do Senhor daquela possessão maligna. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Veja, não foram poucos, mas muitos açoites foram dados a Paulo e Silas. E aqui é interessante que o texto bíblico diz que eles foram levados ao cárcere interior. Isso, ali no verso 24. Só destaca lá essa parte na segunda linha, lá no final. Eles foram levados ao cárcere interior. Mas para falar, pastor, o que isso tem a ver? O que é esse cárcere interior? Vou te explicar. Naquela época, como o sistema de esgotamento sanitário era uma coisa muito mais precária do que nos dias atuais, eles usavam muitos sistemas ou esquemas baseados na gravidade. Como assim? Então, tinham aqueles que estavam presos, como se fosse no andar de cima. Esses eram os presos que estavam em condição melhor. Só que, como não tinha toda essa tecnologia, esses encanamentos exatamente como nós temos nos dias atuais, então, todos aqueles dejetos, né? Então, tudo aquilo que eles faziam no banheiro, que você sabe muito bem o que é, os presos da parte de cima, aquilo escorria para a parte de baixo, para esse que era chamado cárcere
interior, que na verdade era como se fosse a parte inferior. E esse cárcere interior, geralmente era o lugar da época onde se colocava o castigo mais severo. Então o preso era amarrado, tomou os açoites, estava lá com os pés e as mãos amarrados no tronco, só que além disso, tudo aquilo que vinha, né, dos dejetos que os presos de cima faziam, caiu nessa parte de baixo. Então era como se Paulo e Silas, além de estarem presos, terem sofrido as feridas, os açoites, eles estavam literalmente num tipo de esgoto, naquele momento da prisão. Você está me entendendo? Então veja que situação. E o que Paulo e Silas estavam fazendo naquela época, meus irmãos? Cumprindo o chamado de Deus, entrando por uma porta aberta. E o que aconteceu? Todo esse sofrimento. Porque uma coisa é você fazer a vontade de Deus e tudo começar a dar certo. Agora, uma outra coisa é você fazer a vontade de Deus, por causa de uma porta aberta, ter inimigos se levantando, sofrer açoites, ser preso, amarrado num tronco e ainda colocado num esgoto de gente que você nem conhece, que você já imagina o que foi feito por eles. Só que a questão é, será que você enfrenta problemas equivalentes a esse? Eu fico pensando. Isso são grandes problemas, não são, irmãos? Eu nunca, em todos esses anos de ministério, eu estou no ministério desde 2002, né? Como obreiro, em 2004 fui ordenado, então já tem um tempinho já. Nunca recebi ligação de um líder de célula que me falou: pastor, apanhei porque eu estava pregando o evangelho, me prenderam, e além de me prender, a cela aonde me colocaram é um esgoto. Chega todo o dejeto dos banheiros vizinhos lá na minha cela. Tudo isso só porque eu insisti de pregar o evangelho. Nunca recebeu ligação dessa, mas Paulo passou por isso. Só que a questão é, veja, no verso 25, deixa aí no verso 25. O que Paulo e Silas fizeram depois de todo esse sofrimento? Vamos ler aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então nem era uma coisa discreta. Não era uma oraçãozinha, não. Não era um louvorzinho, não. Estava orando mesmo. Estava cantando mesmo. É como Martinho Lutero, né, o grande reformador da igreja, ele dizia o seguinte: todas as vezes que ele via coisas dando errado na vida dele, tribulação, um monte de coisa, sabe, problemas, dificuldades, oposições, batalhas. Aí sabe o que ele falava para alguém que estava perto dele? Ele falava o seguinte: já que está tudo dando errado aqui, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus para envergonhar o diabo. Você está me entendendo? Então, faça isso, como Paulo e Silas fizeram, como Martinho Lutero fazia. Quando parecer que os inimigos, sabe, estão numerosos, quando parecer que as resistências, sabe, os impedimentos estão tão grandes, sabe de uma coisa, meu irmão? Faça igual Paulo e Silas, na prisão, depois de açoitados, presos, no meio daquele esgoto. O que eles resolveram fazer? Orar e cantar. O que é isso? Espírito de graça e de súplica, daquele que tem a chave da casa de Davi. Entende? Quem está debaixo do favor, até no pior cenário, ele vai encontrar razão para ministrar louvor ao Senhor, porque o Senhor é digno. Entende isso? Até na pior resistência. Então, eles começaram a louvar o Senhor. Louvar o Senhor. E o que aconteceu? É como o pastor Luiz gosta de contar. O Senhor lá do céu, de repente, ouviu aquele louvor, chamou Gabriel e falou: Gabriel, o que está acontecendo lá embaixo? Aí o Gabriel: não, Senhor, Paulo e Silas na prisão estão louvando o Senhor. Ele falou: é mesmo? Foi, é. Aí o Senhor vai falar para Gabriel: Gabriel, acho que eu gostei do ritmo. E o Senhor começa a bater o pé, lá no céu, lá na glória, acompanhando o ritmo, sabe? Do hino lá de Paulo e Silas na prisão. E de repente o Senhor vai, e na hora lá de um compasso lá, ele vai e bate o pé mais forte, e pá! As cadeias caem por terra, e eles são libertos, e
todas as celas são abertas em nome de Jesus. As portas que estavam fechadas são literalmente abertas por meio do louvor, no meio da aflição, no meio da dificuldade, no meio da resistência, no meio da oposição. Eles louvaram o Senhor, e as portas das cadeias, as portas das prisões, as portas de cada uma daquelas celas foram abertas. Os grilhões caíram por terra naquela cadeia, naquela resistência, naquela posição, porque eles louvaram o Senhor. Você está me entendendo, meu irmão? Então, algumas vezes, bater na porta é você orar. Mas tem vezes que basta você cantar. Comece a louvar o Senhor. Amém? E é interessante, lá no Salmo, capítulo 60, do livro de Salmos, verso 18. Queria te falar em louvar, queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Está escrito, livro de Salmos, capítulo 60, verso 18. Está escrito: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas os teus muros chamarás, o que, meus irmãos? Salvação. Abriu aí o texto? Ah, não. Uai, eu falei errado? 60, verso 18? Será que eu não tenho referência errada? Ah, é? Então põe o 8 aí, vamos ver. Você vai até qual? Não é não. Achei, cadê os universitários para procurar para mim? Vou ler e vocês procuram aí, e nós vamos dizer qual que é. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Aleluia. Alguém conseguiu encontrar aí? Hã? É Isaías. Eu falei Isaías, não falei? Parece que por um instante, mas está escrito Salmo, não sei qual de quê. Então, Isaías 68, maravilha, muito obrigado, pastora Ludmila, diretora da Escola de Ministérios, né? A pessoa conseguiu encontrar, aleluia. Então veja, uma palavra profética, de uma mudança de vida. Nunca mais se ouvirá violência na sua terra, nunca mais se ouvirá de desolação, nunca mais se ouvirá de ruínas nos teus limites, mas aos teus muros, os muros da sua terra, os muros da sua vida, os muros da sua casa, os muros dessa igreja, dessa obra, serão chamados o quê? Salvação. E as tuas portas, louvor. Amém? Então essas portas são abertas pelo louvor. Mas em quarto e último lugar, para encerrar, com algum barulhinho extra aí, né? Está escrito, Isaías 45, 2. Agora vamos lá para Isaías mais uma vez. 45, verso 2. Isaías 45, verso 2. Até conferir aqui para ver se está certo. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Veja, o Senhor está falando que iria quebrar as portas de bronze. Veja, naquela época as portas eram de madeiras e algumas delas revestidas de algum tipo de metal. E nesse caso aqui, o Senhor está dizendo que iria quebrar portas de bronze. E é interessante que essa é a única vez que se fala de alguém quebrando as portas na palavra de Deus. Do Senhor mesmo quebrando, aliás. Do Senhor mesmo quebrando. Só que observe que está escrito que as portas são de bronze. E sabe o que significa o bronze na Bíblia? O bronze significa sempre juízo, julgamento ou condenação. O bronze significa isso. Então quando a Bíblia diz que o Senhor vai quebrar essas portas de bronze, significa que Ele está quebrando as portas de juízo, de condenação, de culpa. E que portas são essas? São justamente as portas do inferno. Você viu que existem portas abertas, em primeiro lugar. Depois nós vimos que existem portas que se abrem quando nós batemos, em segundo lugar. Em terceiro lugar, nós vimos que existem portas abertas, mas tem adversários. Mas em quarto e último lugar, para nós encerrarmos e irmos para o nosso momento de oração e rompermos o ano juntos, diante do Senhor. Em quarto e último lugar, existem portas do inferno. Portas do inferno. Então o que o Senhor está dizendo aqui, através desse texto de Isaías, em outras palavras, é o seguinte: eu vou quebrar as portas do julgamento e da condenação que tem vindo sobre a sua vida. Eu vou despedaçar, diz o Senhor. Ou seja, eu vou desfazer
eu vou eliminar, de tal maneira que o diabo não perceberá mais essas portas e não terá mais essas portas na sua vida. Eu não sei que tipo de condenação você tem sofrido, eu não sei que tipo de guerra você tem enfrentado, eu não sei que tipo de inimigo que tem se levantado insistentemente diante de você, mas eu tenho uma boa notícia para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, porque você, eu e nós somos igreja do Senhor. E aquele que esmaga, sabe, a cabeça da serpente, é aquele que se levanta hoje na sua vida para despedaçar essas portas do juízo, da culpa, da condenação. Essas portas do inferno são quebradas, quebradas, quebradas. Talvez você tenha caído em um pecado recentemente, cometeu uma falha, um erro, e talvez seja até algo insistente contra você. Isso pode ser também talvez uma enfermidade, uma doença, uma dívida, não sei, parece que insiste, mas o que o Senhor está dizendo é que justamente essa porta de bronze, que traz culpa sobre você, condenação sobre você, medo, insegurança, é o Senhor quem vai quebrá-la. Não se trata daquilo que você pode fazer, mas se trata daquilo que você pode crer, porque o nosso Senhor é aquele que tem a chave de Davi, a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém mais abre. Por isso nenhuma porta do inferno, do inimigo, prevalecerá contra você. Amém. Quero declarar desde já sobre a sua vida, que portas serão abertas diante de você em 2024. Haverá portas de suprimento e prosperidade. O Senhor te concederá chaves espirituais que vão te dar acesso aos tesouros dos céus. Tesouros de unção, de vida, frutificação serão liberados. Eu quero declarar que no dia da luta haverá uma porta de esperança aberta para você. E quando parecer não haver saída, uma porta sobrenatural de livramento vai se abrir. Por isso, que na sua boca, meu irmão, que na sua boca, minha irmã, estejam os altos louvores de Deus, que fazem com que as portas se abram e cadeias sejam quebradas. Esse é o ano do acesso liberado, esse é o ano das portas abertas, esse é o ano do favor multiplicado e da graça transbordante, em o nome de Jesus. Quero chamar você nesse instante, não sei se você conseguiu já escrever essas portas que você quer ver abertas, ou essas portas que você quer bater para que se abram, ou essas portas que estão abertas, mas que têm adversários. Sabe, se você escreveu sobre essas portas, e se você escreveu até mesmo sobre essas portas, que são às vezes instrumentos do diabo, essas portas de bronze, declarando que serão quebradas na sua vida. Às vezes na sua casa, na sua família, tem alguém que está cativo por uma porta de bronze, até hoje é escravo de um vício, de um pecado, de um comportamento tão ruim. Essas portas serão quebradas. Escreva sobre essas portas também, essas portas de bronze. O Senhor vai despedaçá-las. Amém. Por isso, se você puder se ajoelhar onde você está, se não, você pode permanecer sentado, ou se você quiser orar até mesmo em pé, mas eu recomendo, se você conseguir, se não for muito desconfortável para você, para ficar de joelhos agora nesse instante, para colocar essas portas diante do Senhor. Lembre-se da promessa. O Senhor disse que há uma porta aberta diante de você. Esse é o nosso ano das portas abertas. Em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor nesse instante. Ore, comece orando, agradecendo pelo ano 2023. Quantas coisas o Senhor fez, quantos livramentos. O Senhor encheu a sua casa de tudo que é bom. Mas o Senhor vai te surpreender nesse próximo ano, porque é o seu ano, é o nosso ano das portas abertas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te bendizer pelo ano de 2023. Nós cremos
Ó Deus, que as nossas casas foram cheias de tudo que é bom. Ó Pai, mas a partir de agora, nós queremos nos apropriar dessa palavra profética do ano de 2024, o ano das portas abertas, o nosso ano das portas abertas. Ó Pai, nós recebemos a Tua palavra, a palavra para a igreja de Filadélfia. Cremos, Senhor, que profeticamente somos parte dessa igreja vencedora. Ó Pai, essa igreja que tem obra diante de Ti, ó Deus, por não negarem a Tua palavra e nem o Teu nome, e que apesar de termos pouca força, ó Deus, nós vencemos, porque não é pela nossa própria força ou pelo nosso próprio poder, mas é pelo nome do Senhor. Por isso, ó Pai, nós tomamos a palavra das portas abertas, em nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus, que neste ano, no nosso ano das portas abertas, ó Deus, se multiplicarão as portas, ó Deus, que hoje nós já começamos a perceber como abertas diante de nós, portas abertas na saúde, através de curas, ó Deus, de tantas enfermidades que têm perseverado, mas que cessarão, portas abertas de provisão, de suprimento abundante, portas abertas de prosperidade, portas abertas, ó Pai, especialmente de salvação, porque o Senhor é aquele que multiplica o rebanho, o Senhor é aquele que acrescenta, essa é a Tua vontade. Por isso, ó Pai, nós também declaramos que aquelas portas, ó Deus, que estão fechadas, mas que precisam apenas, ó Deus, serem abertas, por batermos essa porta. Pai, nós começamos esse ano batendo nessas portas, porque a promessa da Tua palavra diz que todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, no romper desse próximo ano, ó Deus, batendo nas portas, batendo na porta da salvação dos nossos familiares, batendo na porta da multiplicação das nossas células, batendo na porta do crescimento da nossa igreja, batendo na porta, Senhor, da provisão abundante, batendo na porta da saúde, declarando que em nome de Jesus, estas portas se abrirão. Ó Pai, mas nós também oramos nesse instante, Senhor, por aquelas portas que estão abertas, mas portas que têm muitos adversários. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada irmão da nossa igreja, ó Deus, para que eles possam prevalecer contra os adversários, que eles possam se posicionar contra o inimigo, ó Deus, e que eles não desistam, que eles perseverem, que nós sejamos, ó Pai, assim como Paulo e Silas, que mesmo diante da grande adversidade que veio através de uma grande e oportuna porta aberta, ó Pai, não importa qual seja a resistência, a oposição, não importa qual seja a tribulação, mas diante dessas portas abertas, onde nós temos adversários, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, nós ergueremos louvores a Ti, nós proclamaremos o Teu nome, Senhor, com cântico novo, com hinos de louvor, de honra e glória para Ti, porque Tu és digno de toda glória, de todo louvor, e no meio desses louvores, as cadeias cairão por terra, as portas serão abertas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, ó Deus, declarando que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e nós estamos aqui para declarar que as portas de bronze são quebradas pelo Senhor, a porta da culpa, a porta da cadeia, a porta da condenação, da cadeia espiritual. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, que aqueles que fazem parte das nossas famílias e que ainda estão presos em portas de bronze, serão libertos em nome de Jesus, porque o Senhor tem colocado uma porta aberta diante dos nossos familiares, e essa porta é porta de libertação, é porta de salvação. Eu declaro em nome de Jesus, que a porta de bronze, da dívida, da escassez, da pobreza, da miséria, essa porta é quebrada, porque o Senhor se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos, prósperos, abençoados, bem-sucedidos nos nossos trabalhos.
Por isso eu declaro em nome de Jesus que essa porta maligna, essa porta de bronze é quebrada, e a porta do favor, a porta aberta da vida financeira de cada um dos meus irmãos, ó Deus, se manifestará nesse ano de 2024, e eles prosperarão como nunca antes, ofertarão ofertas que nunca entregaram antes, entregarão dízimos que nunca imaginaram, porque é uma porta aberta de provisão abundante e prosperidade. Oh Pai, eu declaro em nome de Jesus, portas abertas no ministério, em cada célula, ó Deus, portas abertas na saúde de cada um dos teus filhos, portas abertas em cada casamento, relacionamento entre os cônjuges, em o nome de Jesus, ó Deus, casamentos que estavam abalados, enfraquecidos, são fortalecidos, e uma porta de renovo para esses casamentos está aberta, e casamentos são renovados em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos que este é o nosso ano das portas abertas, em o nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo de Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, entregando as nossas primícias, entregando, Senhor, os nossos primeiros minutos, os primeiros segundos desse ano. Nos rendemos diante de Ti, rendemos-nos diante de Ti, nos apropriamos da palavra das portas abertas. Este é o nosso ano das portas abertas do favor multiplicado. Por isso eu declaro em nome de Jesus, portas abertas de suprimento, de provisão abundante, chaves espirituais para ter acesso ao tesouro escondido. A riqueza que antes estava encoberta será descoberta. Ó Deus, chave de acesso aos tesouros do poder, ó Deus, da unção, da vida, do fluir do Espírito, da frutificação, em nome de Jesus. E até mesmo no dia da luta haverá porta aberta, porta de saída, porta de restauração, ó porta de redenção, em o nome de Jesus. Porta de restituição é liberada em nome de Jesus. E quando parecer que não houver saída, a porta sobrenatural do livramento do céu se abrirá. Por isso, eis-nos aqui para louvarmos ao Senhor, porque este é o ano do acesso liberado, das portas abertas, do favor multiplicado, da graça transbordante. Esse é o nosso ano das portas abertas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé e diga aleluia, diga glória a Deus. Diga para algum irmão perto de você, fala para ele, fala: meu irmão, bem-vindo ao nosso ano das portas abertas, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para outro irmão, fala: meu irmão, seja bem-vindo ao melhor ano da sua vida. Seja bem-vindo ao ano em que portas que estavam fechadas se abrirão. O ano das portas abertas, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Olha para cá, antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, aleluia. Pode colocar aí na projeção, por favor, Júlio, aquele QR Code. Aleluia. Pegue o envelope que está no bolso da cadeira à sua frente. Eu acredito que deve ter um envelope aí de oferta. Coloca do Pix. Pega o envelope de oferta no bolso da cadeira que está na sua frente. Quero te chamar para você fazer isso agora. Não sei se deu tempo para você escrever sobre essas portas que você quer ver aberta e que certamente se abrirão diante de você. Mas você vai colocar no envelope essa ficha, amém, para que nós possamos orar por você. E se você quiser entregar uma oferta em dinheiro, ou de repente até cheque, né? Não sei se alguém usa cheque até hoje, meu Deus do céu, mas eu sei que existe.
Tem gente que nem sabe o que é isso, cheque, né? Depois você pesquisa no Google, mas não pesquisa agora não. Então você vai entregar a sua primeira oferta do ano. Se você quiser mandar essa oferta via Pix, por favor, utilize esse Pix aqui, tá bom? Porque é nesse Pix que nós queremos separar todas as ofertas das primícias, mantenedores.videirarec@gmail.com. Amém? Alguém traga um envelope aqui para mim, por gentileza? Aleluia. Se você quiser também entregar o seu dízimo hoje, o seu primeiro dízimo do ano, prepare-se para isso nesse instante. Nós vamos orar para abençoar essas ofertas em nome de Jesus. Amém? Você que está pronto, erga o seu envelope para o alto, por favor, em nome de Jesus, que eu quero orar por você, por essa primeira oferta do novo ano, o nosso ano das portas abertas. Amém? Erga o seu envelope para o alto. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para entregarmos a nossa primeira oferta, nossa oferta de primícias, primeira oferta desse ano. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu, essa palavra profética, essa palavra que é para Filadélfia, essa palavra que é para todos os teus filhos que creem, que pela graça são vencedores. Ó Pai, esses que fazem parte dessa igreja, ó Deus, que a princípio nesse mundo parece ter pouca força, mas é uma igreja de verdadeiros vencedores, porque não negaram o teu evangelho, não negaram o teu nome, perseveraram, e que tem obras diante de ti, na força do teu poder. Por isso, ó Pai, abençoa essa semente, faz multiplicar. Ó Deus, nós estamos aqui para dizer que tu és o primeiro em nossas vidas, o primeiro para nós. Entregamos a ti a nossa primeira oferta. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa fazer multiplicar muitíssimo, como expressão da porta que o Senhor tem aberto diante de nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, nas nossas vidas financeiras, em tudo aquilo que nós temos colocado diante de ti, em o nome de Jesus. E todos digam amém, 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 amém. Entregue a sua oferta, por favor. Eu quero chamar já os servos para já se prepararem com os elementos da ceia, por favor. Amém. Se você for entregar o seu dízimo, vem aqui para frente, que nós queremos orar por você, antes de nós irmos para o momento final, que é a ceia do Senhor, e uma música profética que nós queremos celebrar o Senhor a respeito desse ano. Amém? Aleluia. Mais alguém, além do Mauro, vai entregar o dízimo? Vamos orar pela vida do Mauro e vamos orar pela vida de cada dizimista. Amém? Eu quero só aproveitar para comunicar aos irmãos que nós vamos orar especialmente, né, nesses primeiros dias. Ah, Clarinha também, muito bem, que benção. A Esther também, maravilha. Olha aí, tá vendo o exemplo das crianças aqui? Juntamente com os pastores, nós vamos programar um jejum por todos os irmãos que são dizimistas, que estão comprometidos com essa obra, amém? Então você pode ter certeza que esse vai ser um ano de portas muito abertas na sua vida financeira, em nome de Jesus. E veja, deixa eu anunciar algo para você. Nós estamos em conclusão de um processo, na verdade a gente já deu a entrada, mas nós vamos mudar o prédio da igreja até o final do mês de janeiro. Amém? Nós vamos mudar de endereço. Nós vamos para um local em Boa Viagem, que nós conseguimos exatamente pelo mesmo valor que nós pagamos aqui. E eu tenho certeza que será um lugar melhor para o seu conforto, e que a partir desse novo prédio em Boa Viagem, até os seus hábitos vão mudar. A sua roupa vai mudar, a sua oferta vai mudar, porque você vai ofertar mais, o seu dízimo vai aumentar, você vai mais bonito lá também, porque vai ser um prédio em Boa Viagem. Você está me entendendo, amém? E no final do culto, ao invés de ir no lanche do Paulo, você vai lanchar lá no Shopping Recife, que é bem pertinho do Shopping Recife, amém? Ou na praça de alimentação, que eu suponho que vai ter ali do Mix Mateus, é praticamente ali em frente o Mix Mateus, quero já dizer para você.
que é o antigo Big de Boa Viagem. Amém. E aí você vai poder dizer, fala, não, a minha igreja é lá em Boa Viagem. Aleluia. Fica chique falar assim, não fica, irmãos? O que você acha? Eu acho. Pastor, o que significa? Portas abertas de provisão e prosperidade na sua vida. Amém? Os irmãos creem nisso? Aleluia. Vamos orar pelos dizimistas então. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar a palavra de bênção, de favor sobre a vida dos teus filhos. Pai, sobre a vida da Clarinha, da Esther, meu Deus, que estão entregando ao Senhor os seus dízimos, sobre a vida do Mauro. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Mauro, o ano mais extraordinário de prosperidade na vida financeira dele. Ó Deus, portas grandes e abertas. Ó Deus, sobre a vida de cada um dos dizimistas dessa igreja. Nós declaramos, ó Pai, que esses irmãos e essas irmãs são verdadeiras colunas financeiras nessa obra. Ó Deus, eles prosperarão como nunca antes, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Aleluia. Eu quero chamar os servos aqui à frente, pode entregar. Cadê os para receber o dízimo aqui, irmãos? Faltando um dos servos aqui com o recebedor aí. Cadê o... Como é que chama o negócio? Salva, isso. Pronto, os dizimistas podem permanecer aqui à frente, mas os servos podem já distribuir os elementos da ceia aí de trás para frente mesmo, não tem problema não, amém? Nós vamos distribuir os elementos da ceia e após a ceia, amém, nós vamos encerrar a nossa reunião, mas não encerraremos sem antes ministrar ao Senhor uma canção, que é uma canção profética do favor de Deus sobre a sua vida, amém? Os dizimistas podem permanecer aqui até os irmãos chegarem com as salvas ali. O pastor Ronaldo está chegando aqui já. Aleluia. Eu não sei se você conhece essa canção, mas a letra está aqui na projeção. Você que já recebeu o pão e o cálice, alguém ainda não recebeu? Deixa eu saber aqui. Ainda não recebeu o pão, o cálice? Tem irmãos aqui. Isso. Aleluia. Irmãos, apenas antecipando para você, no próximo domingo nós vamos ter um culto muito especial. Amém? No culto da manhã vai ser o culto das portas abertas. Amém? Então nesse culto das portas abertas algumas coisas vão acontecer. Cada rede vai estar vestida com a cor específica. Quais são as cores mesmo, pastor Adriano? Rede adultos, qual cor que é? Amarelo. Os irmãos da rede adultos, pastor Adriano já deve estar mobilizando. A rede de jovens qual que é? Azul, amém? E a rede de crianças, branco. E todo mundo no domingo que vem tem que vir com calça ou saia, as mulheres obviamente, né? Da cor preta, tá bom? Então você vem com a parte de cima da cor da sua rede e a parte de baixo, cor preta. Nós vamos ter um momento de celebração ao Senhor. E no próximo domingo nós vamos anunciar a multiplicação de cada uma das nossas células em nome de Jesus. Amém? Cada líder virá aqui e vai pregar um adesivo aqui com a data da multiplicação da célula dele, porque esse é o ano das portas abertas em nome de Jesus. E no final do culto, domingo que vem, nós vamos ter um almoço de comunhão para aqueles que quiserem ficar, cada uma das redes. Então vai ser uma santa bagunça aqui e um tempo de festa e celebração em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos fazendo esse evento no domingo que vem para substituir um jantar que nós tínhamos programados. E vai ser um tempo de celebração, todos nós juntos reunidos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar o Senhor, essa canção, antes da gente comer do pão e tomar do cálice. Vamos lá. Sobre nós, será maior do que pedimos.
Aleluia. Quantos aqui conheciam essa música aqui? Quase ninguém, né? Deixa eu ver. Quem conhecia essa música? Uma, duas pessoas. Ótimo. Então isso aqui foi tipo um ensaio, amém? Aí você viu que a letra está aqui, você descobriu como é que é a melodia, amém? Então vamos mais uma vez do início, amém? Somente para encerrar e nós vamos comer do pão e tomar do cálice, amém? Você percebeu a letra dessa música? Amém? É profética, consegue perceber como que é para esse momento, é para você, é para nós, amém? Então eu quero que você erga a sua voz, amém? Quero que você seja como Paulo e Silas lá, clamando, louvando, não importa as circunstâncias. É tempo de nós louvarmos o Senhor, porque há uma palavra da parte do Senhor sobre a sua vida. Há uma porta aberta diante de ti. Essa é a palavra do Senhor para você. Amém? Então vamos começar, vamos lá do início. Erga a sua voz. Bem maior, há um favor de Deus sobre nós, portas abertas, Aleluia! grandes milagres, É o favor de Deus sobre nós. Há uma colheita, há uma colheita, aleluia! abundante, Um novo tempo! novo tempo sobrenatural. Portas! Portas abertas, grandes milagres. É o favor! É o favor de Deus sobre nós. Profetize isso, será maior. Será maior do que pedir. Aleluia! Muito maior do que pensamos. É É Deus. nosso Deus, é Deus abrindo o caminho. O seu povo! E o seu povo prosperando será maior do que pedimos. Aleluia! Muito maior do que pensamos. Oh, Senhor! É o nosso Deus, é Deus abrindo o caminho. E o seu povo! E o seu povo prosperou. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos! Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Aleluia! Erga o seu pão para o alto. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim. O seu corpo foi rasgado para que uma porta aberta fosse colocada diante de mim,
Ao tomar este pão, eu estou declarando porta aberta de saúde, de vigor, de cura sobre o meu corpo, sobre toda a minha casa, porque Ele tomou sobre si todas as minhas dores, e pelas suas feridas eu sou sarado. O Senhor Jesus é o pão vivo do céu, verdadeira comida, e que abre portas de provisão abundante para a minha vida. Aleluia. Coma do pão. Erga o cálice para o alto. Diga: este cálice é a nova aliança. Aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque o seu sangue foi derramado. Há uma porta aberta diante de mim para sempre, que ninguém nunca, jamais poderá fechar. É a porta de acesso ao novo e vivo caminho. É a porta de acesso ao trono da graça. Esta porta é o sangue derramado, que me lava dos meus pecados, e que quebra toda a porta de bronze, e que garante a abertura de toda a porta fechada. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que o sangue de Jesus é a garantia dessa porta aberta, para que eu possa entrar com ousadia diante dele, com louvores de exaltação, de gratidão, com louvores de proclamação e intercessão pelo Espírito de graça e de súplica pela graça da obra consumada no sangue de Jesus. Aleluia. Beba do cálice. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos por tudo aquilo que o Senhor fez no ano passado, e entramos, ó Deus, nesse novo ano, declarando portas abertas, portas de todo tipo, de suprimento abundante, de saúde, de crescimento, de avanço, de família forte, de casamento restaurado. Ó Pai, nós declaramos que estamos entrando por essas portas, portas que entramos com gratidão, com louvor, ó Deus, bendizendo o nome do Senhor, portas que nos dão acesso a todo tipo de tesouros das riquezas dos céus. Ó Pai, os tesouros que antes estavam encobertos são todos descobertos, porque a porta que o Senhor colocou diante de nós é uma porta aberta, é a porta que o Senhor abre e ninguém pode fechar. Por isso, desde já nós te louvamos e te bendizemos, porque cremos que este será o melhor ano das nossas vidas, o nosso ano das portas abertas, em o nome de Jesus. E todos digam aleluia, e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! 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 Bem-vindo ao melhor ano da sua vida, amém? Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, fala: bem-vindo ao nosso ano das portas abertas. Fala: prepare-se, porque o favor do Senhor vai te surpreender. Aleluia.